A lâmina 11, o chicote do baralho cigano, dentro do campo de visão do ensino liberal. Aqui são todas as pesquisas com conclusões da minha linha independente. Então, vou começar aqui com o chicote no amor, né? Eu dividi aqui, eu separei aqui alguns quesitos, né? Amor, espiritualidade, família, comunicação, como o chicote, né, se manifesta nesses quesitos. Mas eu vou dar uma pequena demonstração das minhas aulas do ensino liberal aqui nesse vídeo aula gratuito para vocês. Então, o chicote, ele tem ligação com paixão, atração e sexualidade e, por um outro lado, ira, rejeição e abuso. Mas qual a distinção, as características intrínsecas da paixão, dessa paixão do chicote? Porque chicote é elemento fogo, né? Tem paixão, mas como essa paixão se caracteriza, como ela se distingue das outras paixões? E essa atração, como ela se caracteriza, como ela se distingue? E a sexualidade, e a ira, e a rejeição, e o abuso? Então, tem as suas distinções aí, bem detalhadas, bem explicadas. Qual tipo de paixão que o chicote desencadeia, qual tipo de paixão que o sol desencadeia, que também é elemento fogo, só que são distintos, as paixões são distintas, são diferentes. É óbvio que cada paixão tem a sua distinção, com o chicote é diferente, com o sol também, embora ambas sejam do elemento fogo. Eu separei aqui porque o sol, ele é elemento fogo, mas é o elemento fogo do firmamento. E o chicote, ele é o elemento fogo do plano terreno. Então, tem o elemento fogo transcendental, que é o sol, e tem o elemento fogo aqui do plano terreno, que é o chicote. Esse elemento fogo do chicote, ele representa o temperamento explosivo, né, de pessoas com quem não se brinca. Por quê? Você pega aí o estudo de pesquisa do chicote, ele vem lá da época dos feitores, dos verdugos. Os verdugos eram aqueles que representavam a justiça, né, o tribunal de Roma, e batiam nos condenados ali, presos na cruz, né, que eram pregados na cruz. E os feitores, eles mantinham os escravos sob pressão ali com o chicote, né? Uma ameaça de castigo iminente. Então, o chicote, ele é elemento fogo por causa dessas características desses indivíduos que possuem e utilizam, né? Tem aí a representação que eu já dei, a representação histórica, né? De pesquisas históricas dos verdugos, dos feitores ou capataz, né? Então, ele já vem aí seguindo essa linha tradicional e tem essa funcionalidade, né? Porque o chicote, qual a funcionalidade do chicote? O chicote, desde que é chicote, ele é feito para quê? Ele é feito para punir, ele é feito para bater, para tirar sangue, ele é feito para castigar, ele é feito para controlar, né? No caso do cavalo, né? Para manter o controle ali, de um modo geral, para manter o controle sobre pessoas, animais, situações, né? Então, desde essa época aí, a gente pode pegar esse campo de pesquisas históricas e tirar conclusões a respeito do chicote, né? Que tem aí sempre essa característica de pessoas com personalidade forte, pessoas frias, porque para você bater num animal, para você bater numa pessoa e manter aquela pessoa ou aquele animal naquela situação, você tem que ter frieza, né? Então, isso é uma característica da sua personalidade. Então, a paixão, a atração, a sexualidade, a ira, a rejeição e o abuso, eles têm características pessoais diferentes do sol, tá? Bem diferentes, e eu vou esmiuçar isso melhor nos meus videoaulas trancados em cadeado, mas aqui eu vou dar alguns exemplos de conjunções. Por exemplo, uma conjunção dentro do campo de visão do ensino liberal é o chicote com o coração. O chicote com o coração, no amor,
assim, segundo as minhas conclusões pessoais, é aquele tipo de amor que... Amor não é... Tudo com chicote é paixão. Não tem amor com chicote, é paixão. É diferente, né? Porque o sentimento de paixão, ele é mais homem e mulher. O sentimento de amor, ele é mais profundo, mais transcendental. Ele é diferente. Tem outro alcance. Então, o chicote com o coração é aquele tipo de paixão que toma de assalto. Ou seja, você está há 8 anos casada, você está há 5 anos noiva, está há 2 anos namorando, e de repente chega uma pessoa que da noite para o dia te apaixona, te toma de assalto, né? Uma pessoa com aquela química, com aquela atração forte, explosiva, intensa, e rapidamente, de uma forma que rebenta espontânea e subitamente, te toma de assalto. Então, tudo com chicote, elemento fogo do chicote é o que te toma de assalto. Dentro do campo de visão do ensino liberal é o que te toma de assalto. Essa conjunção, dentro da minha visão, é isso, né? Então, ele pode romper aí relacionamentos fixos, né? Porque 11 com 24 vai dar 35, vai dar âncora. E pode acabar com aqueles relacionamentos de anos. Essa conjunção aí no amor pode sim, pode acabar, né? Da noite pro dia, assim. 8 anos de relacionamento, acabou. Saiu o chicote com o coração, corre esse risco iminente, sim, de aparecer uma pessoa e te tomar de assalto. Ali, na atração, uma coisa que começa com uma atração, depois vai aumentando, vai para paixão. Uma coisa que sai do teu controle, né? Por quê? Por que sai do teu controle? Porque o chicote é que vem na entrada, ele é que vem na frente. É o chicote com o coração. Não é o coração com o chicote, é diferente. As conjunções variam, né? Então tem uma grande diferença quando é o chicote que vem na frente, na entrada, né? Porque ele é a influência principal. E você conhecendo todo o campo de pesquisa histórica da lâmina, você já entende bem do que se trata aquilo ali na entrada, né? Então tem essas características aí do chicote com coração, vem a âncora na soma e desestabiliza ali, né? Porque a âncora, ela traz ali tudo que é fixo e permanente, estático. Só que o chicote é como se fosse aquela correnteza, né? Forte de água. Só que ele é elemento fogo. Então o chicote ele desestabiliza. Ele é como se fosse aquela eletricidade, né? Ele desestabiliza. Então não tem assim... Você vê, o chicote é elemento fogo, o coração é elemento água. Então, uma coisa que bate como uma correnteza, né, nessa âncora aí e desestabiliza. Então, realmente, toma de assalto aí a outra pessoa do relacionamento. Então, pode desmanchar casamento, noivado, namoro de anos. Essa é uma conjunção perigosa aí, que eu já tô dando aqui o pulo do gato aí para vocês aí em relação a conjunções no amor, tá? Outra questão também, do ponto de vista do ensino liberal, no amor, no campo positivo, né? Você que joga aí com método, eu gosto de jogar com método porque as coisas saem mais organizadas, mais específicas, né? Dá para você entender melhor, né? Porque você faz uma pergunta, tira 3 cartas, é uma situação. Mas quando você faz a pergunta dentro de um método, você tira ali respostas bem específicas. Chicote no amor, na situação, no positivo e no negativo. O que é? Então tem um traço de definição ali na situação, no positivo, no negativo. Bom, no positivo, por exemplo, dentro do ensino liberal, o chicote no amor, ele representa, dentro do meu campo de visão, coisas que vão se soltando e acontecendo muito rápido para você no seu campo afetivo. Sabe aquilo que estava preso, aquilo que estava pendente, alguma situação que também não acontecia, estava travada, parecia que tinha um freio ali? Então, chicote no amor, no quesito positivo, ele mostra as coisas se soltando e acontecendo muito rápido para você, no teu campo afetivo. Já no negativo, ele vai mostrar briga, confusão, violência, BO, né? Coisas que vão parar lá na delegacia, né? Aqueles relacionamentos bem abusivos, bem tóxicos, bem perigosos, né? Então, no negativo, realmente, o chicote é perigoso. Mostra parceiros perigosos, né?
Agora vamos passar um pouquinho para o espiritual, né? Fala tanto de amor, mas tem o espiritual também, né? O chicote tem ligação com a espiritualidade? O chicote tem ligação com a espiritualidade, mas por quê? O que justifica isso? Já parou para pensar nisso? Então, o chicote tem ligação com a espiritualidade porque ele vem da época da escravidão, né? O chicote, deixa eu parar aqui para pontuar o seguinte. Você já viu o chicote na vida real, né? A gente está tirando o símbolo, os significados do símbolo da vida real para os elementos ocultos, né? Então a gente tem que fazer uma interpretação com tudo dentro da realidade. O ensino liberal são fatos, realidade. Então não tem achismo. Você já viu chicote na mão de algum magista? Chicote na mão de magistas? Não. Já vi chicote na mão dos feitores, na mão dos verdugos, na mão de capataz, mas na mão de magista. Poxa, então o que justifica o chicote ter ligação com a magia? Chicote nunca foi parar na mão de magista nenhum. Mas tá aí. O que acontece? Naquela época da escravidão, quando os feitores ameaçavam os escravos e eles se sentiam em risco, eles buscavam as magias para proteção e defesa. Então o chicote é como se fosse uma ameaça, um perigo, alguém querendo te fazer mal e praticamente te conduzindo. Como eles não tinham nenhum aparato dentro do plano terreno, assim, de defesa, nenhum aparato de defesa, não podiam se defender, né? Dentro do plano físico, eles iam recorrer ao plano espiritual. Então, o chicote tem ligação com as magias por causa disso. Dentro do meu campo de pesquisas, eu cheguei aí a essa linha de conclusão. Eu pesquisei bastante chicote. Hoje em dia já é uma outra situação, né? O chicote, ele tem... O chicote não é, assim, usado, né, no campo de magia, mas simbolicamente ele vai representar tudo que é forçado, imposto, obrigado por meio de forças contrárias. Simbolicamente ele vai representar isso. Então eu estou traçando aqui um estudo dentro do parâmetro histórico, de pesquisas históricas da nossa realidade. Não tem achismo, não tem nada assim, isso aí é uma coisa assim de crença pessoal. Não, isso é realidade, uma realidade histórica. Então o chicote, ele tem ligação com a magia por causa dessa questão histórica, tá? Até com a própria cruz, né? Os verdugos batiam lá nos que eram condenados, né? Os ladrões, em Cristo também. Tem essa ligação histórica, religiosa, né? Em relação à cruz, representa castigo, um castigo imposto. Tanto que a ligação do chicote com a cruz no espiritual, ele tem ligação como Cristo, né, na cruz, é o principal símbolo de referência histórica. Então, o chicote com cruz tem ligação com castigo a inocentes, né? Você fica batendo no inocente, você está castigando o inocente, você está apontando ali um julgamento para a pessoa errada. Vítimas, né? Tem ligação com isso. Já o chicote com a lua já tem ligação com essa questão das magias. O chicote com a lua. Só que ele pega ali esse lado de magia, de manipulação das forças. Por quê? Porque a situação, ela naturalmente não vai ocorrer daquele jeito. Então eu preciso forçar. Então entra a força contrária. Entra aí as forças contrárias, tudo que é forçado, tudo que é imposto, tudo que é obrigado, por meio de forças contrárias. Porque você precisa forçar aquela situação ali. Então, o chicote com a lua tem ligação com essa questão, né, de você precisar forçar uma situação. Vamos botar assim, forçar uma situação. Forçar um acontecimento que, por natureza, não aconteceria de forma espontânea. Então, você tem que forçar aquilo ali. Então, a ligação do chicote com as magias vem daí. Então, quando a pessoa se sente ameaçada por alguma situação, ela vai recorrer
as magias. Aí entra o chicote. Chicote é o quê? Aquilo que te faz se sentir ameaçada. Chicote com lua. Se eu vejo o chicote com a lua, eu vejo, a pessoa está se sentindo ameaçada por causa de alguma situação, por causa de alguma pessoa, e ela está recorrendo à magia por causa disso. Eu vejo isso. Por quê? Porque naquela época da escravidão, era assim que acontecia. Os escravos se sentiam ameaçados pelos feitores com chicote na mão e recorriam à defesa das magias. Então, eu vejo dessa forma. Tem uma situação que eu acho interessante também colocar aqui, que teve uma vez, tem outra situação assim com chicote, porque eu fiquei assim pensando, chicote nem sempre tem a ver com você praticar a magia. Às vezes a magia, tem uma magia, um tipo de magia que se desencadeia, porque teve uma vez uma moça, uma conhecida minha que jogava baralho cigano, que ela se separou do marido e o marido arranjou outra, né? E ele ganhava muito bem, começou a colocar assim ela para baixo, por causa de dinheiro, né? Eles brigaram, não sei o que aconteceu, ele arranjou outra. Ele começou a botar ela para baixo, ela ficou numa situação bem vulnerável, né? Porque ela é aquela mulher que só casou para ter filho e ficar dentro de casa, né? Ela não fez curso, ela não fez faculdade, ela não fez nada. Aí o cara deixou ela, deu um pé na bunda dela, ela ficou na merda, né? Aí ele separou, arrumou outra, ela só ficou com os filhos, ficou dependendo dos filhos, ficou nas costas dos filhos. E só ficou ali no canto dela. O filho trabalhava fora, sustentava e tal. E o ex-marido ficava esculachando ela, porque ela não tinha condição. Quer dizer, ele ficou numa boa, né? Aí ela jogava baralho cigano, eu lembro que ela falou que ela tirou o chicote com um rato, para ver alguma situação dele, né? E sabe o que aconteceu? O cara tinha um salário assim, 9 mil e pouco. Não sei se ele era corretor, não sei o que ele era. Ele ganhava bem. Começaram a acontecer umas situações aí com ele, porque ela tirou o chicote com o rato. Tô contando isso aqui pra vocês. E ela não fazia magia, não praticava nada. Ela só tirou isso no baralho cigano, chicote e rato. O ex-marido dela, ele bateu num carro de outro cara, não tinha seguro e ele teve que pagar o carro do cara. Ele não fazia as coisas, mas a mulher com quem ele estava começava a fazer. Não sei o que ela fez, começou a dar prejuízo, começou a quebrar a máquina de lavar dentro de casa, aquela TV caríssima também, quebrou a parte da TV LED, aquele vidro da TV LED, caríssima, quebrou. Ele começou a ter tanto prejuízo que o dinheiro que ele jogou na cara dela, que ele tinha, o dinheiro começou a ir para gastos extras que não estavam planejados para cobrir o orçamento do mês dele. Então ele ficou sem poder cobrir o orçamento do mês e teve um monte de dívida, foi fazendo um monte, quando não era ele que fazia a besteira para trazer as dívidas, era a mulher dele. Cara, começou a acontecer um monte de coisa e saiu o chicote com rato para ele. E ela estava vendo sobre ele. E ela não fez magia. Eu achei interessante, porque o chicote em si... E olha só, chicote com rato vai dar peixe. Vai dar o peixe na soma, né? Ainda tem essa. Eu achei interessante porque o próprio chicote, eu fiquei pensando depois, o chicote, então, ele não representa só magia, ele pode representar também esse lance aí da lei do retorno, do karma, alguma coisa assim. Porque chicote batendo no rato, para mim, tem a ver com humilhação, né? Castigo. Para mim, tem a ver com isso. Você escorraçar uma pessoa, tem a ver com essa questão aí. Eu fiquei pensando nisso depois. Então, o chicote não é só a magia praticada. Ele é aquela situação que se desencadeia, mas sem você praticar nada. Tipo assim, uma lei do retorno, tipo isso. E a mulher não fazia nada, né? Ela não fazia nada, não fazia magia nenhuma. Não fazia nada. E aconteceu isso aí. Foi chicote com rato. Achei interessante trazer isso para cá hoje. Tem também o chicote no negativo, né, da espiritualidade, que tem a ver com ostentação, maldade, soberba, né? Aquelas pessoas que usam as magias de uma forma desumanizada para fazer mal aos outros.
Mas tem outra questão também, vamos passar para outro quesito. Família, né? Chicote na família. O que é o chicote na família dentro do campo de visão do ensino liberal? Bom, eu puxei aqui umas pesquisas sobre o chicote e as minhas conclusões são as seguintes. Na época da escravidão, os feitores obrigavam ali o escravo reprodutor a fazer um monte de bebês ali, de filho com as escravas, né? Teve um, inclusive, que teve 200 filhos. Então, a minha visão sobre essa pesquisa ligada ao chicote, né? Eles eram obrigados, as escravas eram obrigadas a fazer essa reprodução por causa da mão de obra do engenho, né? Porque os filhos, na verdade, eles eram vistos, os filhos das escravas eram vistos como ouro, né? Porque eles iriam trazer mais mão de obra ali para fazer. Então era dinheiro. Então as escravas eram obrigadas, era uma coisa assim de obrigação, tanto da parte desse escravo reprodutor como delas. Então ele pegava assim, pelo que eu fiquei sabendo, várias, né? Pegava várias mulheres ali, negras, da fazenda, e fazia a reprodução para os senhores do engenho, né? E o chicote tem ligação com isso. Essa imposição, essa obrigação. Aí eu fiquei pensando aqui, depois que eu li essas pesquisas históricas, né, que estão registradas na história, né? Eu fiquei pensando, então, dentro da questão familiar, o chicote, ele pode pegar, já que é obrigação, imposição, né? Acredito que ele possa pegar aí todo casamento forçado. Por exemplo, fulano engravidou, vou ter que casar agora. Políticos, por exemplo, os políticos são obrigados a casar para manter aquele status, né, de pessoa de bem, né, pessoa que tem família, direitinha, trabalha. Político é assim, político é obrigado a casar, quer queira ou não. Outro clã, né, que é obrigado mesmo a casar, é o clã da realeza. Esse pessoal que tem título, né, rainha, princesa, duque, duquesa, esses aí são obrigados, quer queira ou não. Eles têm que ter ali os sucessores, os descendentes, né? Não que eu esteja fazendo algum tipo de comparatividade, de comparação direta, tá? De políticos, dessas pessoas do clã da realeza. Não estou fazendo um tipo de comparação, tá? Com o pessoal, os escravos, que eram obrigados e forçados. Eu estou pegando a linha histórica do chicote para tirar conclusões dentro do campo de visão simbólica, tá? Então, o chicote, ele tem ligação com essas questões de casamento forçado. Eu quero ficar com ele, mas ele não quer ficar comigo, então vou ter um filho. Eu vou ter um filho para prender ele. Chicote. Tudo que é forçado. Então, o chicote, ele entra aí, em relação à família, né? Aquela família que é uma família que você forçou, alguma coisa teve que desencadear aquilo ali, desencadeou aquilo ali, né? Uma das partes não queria, ou foi obrigada, né? Ou os dois são obrigados, né? Por exemplo, o pessoal da realeza é obrigado a ter filho, né? Tem que ter descendente para ocupar o trono, a coroa. Político também tem que ter, presidente, né? Essas pessoas com cargos têm que ter família, senão eles não são bem vistos. E tem uma série de outras situações que eu não vou ficar citando exemplo aqui, né? Então tem essa ligação. Comunicação, outro quesito, chicote na área da comunicação. Então, chicote na área da comunicação. Vou botar só um pouquinho, vou botar aqui, a gente já falou tanto. Eu falei tanto aqui, né? Chicote na comunicação, ele mostra pessoas com uma mente brilhante,
inteligentíssima, é o mestre dos mestres, aquela pessoa que é capaz de palestrar para palestrantes, né? Então, uma pessoa com uma mente assim muito versátil, tem muita genialidade. Elemento fogo, né? Chicote é elemento fogo, então uma pessoa que segue uma linha intelectual diferente. Uma linha intelectual assim diferente dentro do elemento fogo, né? Porque elemento fogo no intelectual é instinto. É uma pessoa assim que fala coisas sem pensar, fala coisas assim, fala tudo dentro do choque da realidade, né? Daquele choque de realidade, né? Porque o chicote é só verdades, né? Aquelas verdades duras de você ouvir, né? Então é uma pessoa que pode trazer um choque de realidade ali. E trazer até conflitos, né? Por causa disso, porque tem gente que se opõe, que não aceita, né? Tem gente que se sente contrariada, pode se sentir até ofendida. Então tem aquele choque ali com a realidade, que a pessoa te coloca de frente com uma realidade que você pode se sentir mal com aquilo ali e não reagir bem. Agora, o chicote no quesito da comunicação no negativo, já no negativo o chicote não funciona bem quando se trata de comunicação. Porque são aquelas pessoas que podem assim te pegar e te meter a porrada até você falar a verdade. São aquelas pessoas que estão no negativo, né? Na comunicação. Então, vou fazer soltar a língua agora. Aí começa aquela sessão toda diabólica até você soltar a língua, né? Então, eu vejo dessa forma, assim. Lembrando que todos esses estudos aqui, tudo isso que eu passei aqui para vocês, é do campo de visão do ensino independente, que vem das minhas pesquisas e conclusões de pesquisas, né? Agora, você pode pesquisar e ter uma outra visão, né? Cada oraculista pode traçar ali suas pesquisas e ter outro campo de visão. Meu campo de visão estou passando aqui para vocês, tá? Esse é do ensino independente. E tá aí o que eu passei para vocês no quesito afetivo, no quesito espiritual, familiar, comunicação. Tem outros quesitos também, mas eu só vou abordar esses para dar uma pequena demonstração das aulas, tá? Tem com as outras cartas também bem interessantes. Tem com a lâmina 13, tem com a lâmina 35. Tem outras bem interessantes também, com outras visões, assim, que estão fora do conhecimento público, né? Porque segue o campo de pesquisas do ensino liberal, o campo de conclusão de pesquisas do ensino liberal. É bem interessante também. Você querendo adquirir aí a coletânea de vídeos, tá? Com todas essas pesquisas, você já pode adquirir porque eles já estão disponíveis. Aqui o chicote é só uma pequena demonstração e o vídeo aula do chicote está separado e trancado em cadeado, tá? Com todas as explicações e mais quesitos também para você poder aprimorar e aperfeiçoar os seus estudos profissionais com uma linha mais avançada em suas interpretações.